Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, aula 14, texto 1. O Imaginário da Guerra Fria. Orivaldo Leme Biagi. Introdução. O presente artigo pretende discutir a formação da Guerra Fria, fenômeno determinante de grande parte das relações políticas mundiais do fim da Segunda Guerra Mundial até 1989, momento da derrubada do Muro de Berlim e do início do desmantelamento da União Soviética, processo este encerrado em 1991, como o imaginário social. Entendemos como imaginário a definição dada por Castoriadis, ou seja, o imaginário não é a partir da imagem do espelho ou no olhar do outro. O próprio espelho e sua possibilidade e o outro como espelho são antes obras do imaginário, que é a criação ex nihilo. O imaginário de que falo não é a imagem de, é criação incessante, essencialmente indeterminada, social, histórica e psíquica, de figuras, formas, imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de alguma coisa. Aquilo que denominamos realidade e racionalidade são seus produtos. De acordo com essa definição, apenas podemos nos referir a alguma coisa quando ela foi criada imaginariamente ou, em outras palavras, quando ela foi instituída. Quando o autor emprega ex nihilo, que significa a partir do nada, não está dizendo que esse nada seja total ou absoluto, mas sim uma série de indeterminações que são processadas imaginariamente e seu resultado é instituído, podendo-se então a partir daí falar-se de alguma coisa que é a parte instituída. A instituição da sociedade decorre de uma materialização de uma magma de significações imaginárias sociais, somente a partir das quais os indivíduos e objetos podem ser captados ou mesmo simplesmente existir. A Guerra Fria, imaginário que levou às duas guerras, foi um exemplo literal dessa construção, pois resulta da materialização de um magma de significações imaginárias sociais ligados aos problemas políticos da Segunda Guerra Mundial. O termo tornou-se perfeito para entender o momento político e internacional, pois havia mesmo uma guerra entre as superpotências, mas não militarmente direta entre elas, o que justificava a utilização da expressão complementar fria. Logo, o termo difundiu-se tanto na imprensa mundial quanto entre os analistas de política internacional, ou civis ou militares. Mais do que as implicações do termo foi a criação de um novo problema, um novo referencial para a sociedade dessa segunda metade do século, de uma nova condição que justificaria muitas políticas e níveis de atuação. A Guerra Fria era uma realidade a ser discutida e vivida, pois havia sido criada, inventada e instituída, um imaginário radical no sentido que lhe atribuiu Castoriadis. Para entendermos a Guerra Fria, precisamos realizar algumas discussões. Discussão bibliográfica sobre a guerra. As grandes discussões historiográficas sobre a Guerra Fria tendiam a assumir duas posturas bastante distintas. Primeira foi uma construção soviética que queria expandir o comunismo para o resto do mundo. Segundo, foi uma construção norte-americana para justificar suas ações e consequentes intervenções nas nações que estivessem fora da esfera do domínio soviético. Tais posturas são resultados diretos da própria dinâmica que a Guerra Fria assumiria, ou seja, de confrontos intransigentes de ambos os lados. Muitos dos pensadores ocidentais engajados na luta contra a expansão do comunismo tenderam a culpar necessariamente os soviéticos pela Guerra Fria. Muito desse direcionamento foi devido ao pensamento do embaixador norte-americano da União Soviética, George Kennan, que via a União Soviética como uma nação expansionista dedicada a destruir o capitalismo, como veremos adiante. Podemos perceber a existência desta lógica através de Robert Wilson, um estudioso conservador das políticas externas norte-americanas.
Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda houve uma certa esperança de que a Grã-Bretanha pudesse encarregar-se de razoável parcela de responsabilidades pela manutenção da ordem mundial, e era geral a expectativa de que as Nações Unidas ajudassem a preservar a paz. Mas logo se viu que a retirada americana seria praticamente equivalente a construir a maior parte ou toda a Europa, e o resto do mundo caísse sob a hegemonia da União Soviética, uma potência antagônica e tirânica abertamente dedicada, de acordo com sua ideologia oficial de luta de classes universal, à destruição da sociedade burguesa tradicional e da ordem internacional. Sendo a União Soviética uma potência antagônica e tirânica e abertamente dedicada à destruição da sociedade burguesa tradicional, seu combate por parte dos Estados Unidos tornou-se, portanto, necessário. Foi dentro dessa lógica que a política externa norte-americana baseou seus atos desde 1945 até 1989. Na virada das décadas de 60 e 70, tal postura foi radicalmente alterada com uma série de estudos indicando que a Guerra Fria foi uma construção norte-americana, pois os eventos destituídos pela Segunda Guerra Mundial e satisfeitos com a sua esfera de influência não poderiam provocar uma guerra estratégica ou militar contra os Estados Unidos. Isaac Dauscher, no seu clássico texto Mitos da Guerra Fria, abre esta perspectiva. Na virada das décadas de 60 e 70 já foi lido. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, quando os poderes ocidentais enveredaram para a anulação das alianças em direção a um grande conflito com seu antigo aliado soviético, era comum falar-se sobre os dois colossos, o americano e o russo, que se defrontavam hostilmente através de um vazio do poder. Presumia-se que um dos colossos, o russo, desafiava o americano, o ocidental, e que o que as pessoas não compreendiam e que os governos não lhes comunicavam era que, desses dois colossos, o americano, emergiu da Segunda Guerra Mundial com vigor e força total, enquanto o outro colosso, o russo, jazia quase aniquilado, sangrando profusamente por todas as feridas. E era esse colosso branco, sangrante, quase aniquilado, que se propunha a criar uma grande ameaça militar para a Europa. Como o colosso russo, totalmente aniquilado, poderia tentar criar uma guerra contra o colosso americano, que saiu praticamente intacto da Segunda Guerra Mundial? Uma pergunta. Mesmo a ideia de expansionismo comunista ou de suas tentativas para uma dominação mundial pareciam frágeis. Deutscher nos afiança. É uma das suposições menos inteligentes feitas no Ocidente a de que Stalin ou seus sucessores estivessem ou estejam comprometidos com a Revolução Internacional. Os que se deram ao trabalho de estudar a história soviética sabem que Stalin e mesmo seus sucessores representaram foi um profundo conservadorismo, o conservadorismo de uma nova burocracia pós-revolucionária privilegiada que estava até certo ponto, ainda está, interessada antes de tudo na preservação do status quo, tanto dentro quanto fora da União Soviética. O pensador norte-americano Gabriel Kolko também defende o argumento da criação da Guerra Fria pelos Estados Unidos. Para o autor, existiam razões internas para o governo norte-americano construir o inimigo soviético. Os grandes lucros da economia norte-americana entre 1939 e 1945 eram provenientes das demandas provocadas pela Segunda Guerra Mundial, demandas essas que iriam diminuir com o fim da mesma. No início de 1946, a produção industrial norte-americana teve uma queda de 30%, o que aumentou o desemprego, situação que tenderia a ficar pior com a desmobilização das forças armadas. Assim, o governo de Harry S. Truman tentou impor a hegemonia norte-americana no mundo para manter o nível de consumo e a prosperidade econômica. Para exercer uma política externa agressiva, o governo do democrata Truman teria de convencer o Congresso para tal, o que não era uma missão das mais fáceis. Depois das eleições parlamentares de 1946, o Congresso ficou com a maioria pertencente ao Partido Republicano, partido este cuja orientação política tendia tradicionalmente a favor de uma política isolacionista. Assim, a criação do inimigo soviético foi essencial para poder convencer o Congresso da necessidade de uma política externa agressiva e participativa, pois os riscos da expansão comunistas eram muito grandes.
mesmo não existindo, de fato, tais riscos. A guerra então continuou, mas com um outro inimigo. O nazismo sai de cena e entra o comunismo. Gore Vidal comenta ironicamente. Em casa, a mídia começava a preparar a maioria... Em casa, a mídia começava a preparar a minoria atenta para a grande decepção. De repente, nos vimos defrontados com os maiores impostos de rendas de pessoa física na história do país, para pagar por mais e mais armas, entre elas a assassina bomba de hidrogênio. Tudo isso porque os russos estavam chegando. Ninguém sabia muito bem por que estavam chegando, nem com o quê. Por acaso, ainda não estavam ocupados enterrando seus 20 milhões de mortos? Já uma obra mais recente, Novas e Velhas Ordens Mundiais, de Noam Chomsky, também concordou com este ponto. A Guerra Fria foi uma construção norte-americana. Os governos norte-americanos, precisando de um inimigo para justificar sua repressão externa e interna, criaram o inimigo soviético e comunista. Para Noam Chomsky, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tomariam o lugar das velhas e desgastadas potências europeias, mas com os propósitos de evitar o surgimento de países que surgissem um modelo político-econômico independente. Para tal, a Guerra Fria tornou-se necessária, tendo o expansionismo comunista como inimigo maior. Os Estados Unidos poderiam intervir em quase todos os lugares do mundo, não apenas para conter o comunismo, mas principalmente para impedir o desenvolvimento de economias fora da dinâmica capitalista. As noções de segurança e de defesa tornaram-se corriqueiras no decurso dos governantes norte-americanos. Chomsky comenta que, com a Guerra Fria extinta, as máscaras podem ser removidas pelo menos levemente, e as verdades elementares, algumas vezes expressas em instituições acadêmicas sérias, podem ser publicamente cogitadas. Entre elas está o fato de que o apelo à segurança era em grande parte fraudulento. A estrutura da Guerra Fria, tendo sido empregada como artifício para justificar a supressão do nacionalismo independente, seja na Europa ou no Japão, seja no Terceiro Mundo. O inimigo, no caso específico, a União Soviética, serviria como desculpa para derrubar políticas político-econômicas de caráter nacionalista ou simplesmente diferentes daquelas pregadas por Washington. Chomsky salienta que a confrontação da Guerra Fria forneceu fórmulas fáceis para justificar ações criminosas ao nível externo e entrincheiramento do privilégio e do poder do Estado em casa. Sem necessidade inoportuna de consideração e evidência cruel, apologistas em ambos os lados puderam explicar reflexivamente que, mesmo lamentáveis, os atos foram empreendidos por razões de segurança nacional, em resposta à ameaça do superpoderoso inimigo ameaçador e cruel. Com o fim da União Soviética, muitos dos arquivos do regime comunista, com documentos até então inéditos, têm sido abertos inclusive para o mundo ocidental. Além do mais, muitos documentos classificados dos Estados Unidos têm sido expostos nos últimos anos, o que apresenta discussões sobre a Guerra Fria, contestando as noções de expansionismo russo ou norte-americano. O que as grandes potências fizeram foi determinar suas esferas de influência, por mais razões bastante específicas do mundo do final da Segunda Guerra Mundial. O que os Estados Unidos e a União Soviética desejavam é uma pergunta. O que os Estados Unidos e a União Soviética desejavam em 1945? Os Estados Unidos. Os ataques japoneses na base norte-americana de Pearl Harbor assustaram a elite governante dos Estados Unidos, mostrando uma inusitada fragilidade do país em uma região de seu grande interesse. Para evitar novas e desagradáveis surpresas, a política norte-americana do pós-guerra caracterizou-se por estender a Big Policy, que até 1945 era aplicada na América Latina, para outras partes do mundo. Não era, portanto, uma política de expansionismo norte-americano, mas sim a fixação de suas áreas de influência pelo mundo. A Ásia receberia uma atenção especial da política externa norte-americana no pós-guerra. O Japão fora o grande rival norte-americano na região desde o século XIX, mostrando, além de uma agressividade política em relação aos seus vizinhos, uma excepcional capacidade industrial. Depois da derrota, o Japão seria desarmado, o que impediria militarmente a sua típica agressividade política em relação aos seus vizinhos.
Mas, desarmado, o país poderia sofrer um colapso numa eventual política agressiva soviética. Para resolver tais dilemas, Bruce Cummings argumenta que, de acordo com a NSC 48/1 de dezembro de 1949, os Estados Unidos, núcleo, deveriam acompanhar a reconstrução econômica do Japão, semi-periferia, sendo que as nações asiáticas vizinhas, periferias, deveriam ter suas economias voltadas para o crescimento japonês, formando uma rede de dependência de toda a Ásia com os Estados Unidos. Na chamada Grande Área, o espetacular desenvolvimento econômico verificado nas últimas 3 décadas do século XX por Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, além do próprio Japão, estaria relacionado a esta política: liberdade de desenvolvimento econômico e proteção política e militar dos Estados Unidos. Foi essa lógica que manteve a política agressiva dos Estados Unidos na Ásia, tanto contra o colonialismo europeu, quanto os movimentos de independência, estimulados por comunistas ou não. Não foi, portanto, insensatez, como argumenta a historiadora Barbara Tuchman, na sua obra A Marcha da Insensatez, que produziu uma série de políticas intervencionistas dos Estados Unidos no Vietnã. União Soviética. Os soviéticos também definiram suas esferas de influência, mas a política stalinista do pós-guerra não foi apenas a extensão das velhas políticas czaristas, como argumentou Walter Lippmann, utilizando-se da ideia de Robert Strauss Hope, professor da Universidade da Pensilvânia, mas seguia as noções do imperialismo de Lenin, como argumenta o historiador David Holloway. Para Lenin, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista originada na rivalidade entre os estados capitalistas na busca de matérias-primas e mercados. Stalin atualizaria a teoria de Lenin para o pós-Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, assim como a primeira, também fora resultado de uma crise do sistema capitalista mundial, sendo que uma outra crise voltaria a acontecer e produziria uma nova guerra mundial, num futuro não muito distante. Para Stalin, a Alemanha e o Japão voltariam a crescer e, dentro de aproximadamente 20 anos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, atacariam outra vez a União Soviética, provocando a guerra final entre o capitalismo e o comunismo. Tornava-se, portanto, necessário que a União Soviética estivesse preparada para a futura guerra, garantindo uma área de proteção bastante ampla para as suas fronteiras, além de pressionar diplomática e militarmente a Alemanha na Europa e o Japão na Ásia. A divisão da Europa Oriental, feita entre Stalin e Churchill em 1944, passava por tal lógica política. A desconfiança soviética em relação às potências ocidentais era, entretanto, bastante justificada. Para muitos autores, a Guerra Fria começou em 1917, data da formação do primeiro Estado comunista no mundo. Mas, como vimos anteriormente, de acordo com Castoriadis, apenas podemos falar de alguma coisa quando ela for inventada e instituída imaginariamente, e nesse sentido, a Guerra Fria não começou em 1917, pois sequer havia sido inventada ou instituída. Podemos dizer que em 1917, a criação de um Estado comunista assustou as grandes potências mundiais da época e fez com que elas iniciassem uma política de confronto e de contenção perante o novo regime, como Exército Branco contra o Exército Vermelho na Guerra Civil Russa e permitir a ascensão do nazismo. Como tais perspectivas pareciam que iriam repetir-se, a União Soviética impôs seu domínio na Europa Oriental e em partes da Ásia, criando sua esfera de influência, pressionando a Alemanha e o Japão e preparando-se para uma inevitável guerra mundial no futuro. Como podemos perceber, foram questões relacionadas com as políticas da Primeira Guerra Mundial e do Entre Guerras e a Segunda Guerra Mundial que criaram a Guerra Fria. As superpotências estabeleceram, portanto, esferas da influência para sua segurança e domínio. Tanto uma potência quanto outra tentavam impor sua presença e influência dentro de suas esferas, e ao fazê-lo, procuravam dividir o mundo do pós-guerra entre si. Logicamente que as superpotências procuraram também intervirem uma na esfera da outra por razões específicas, quase sempre ligadas a seus problemas internos ou estratégicos,
estratégicos, como no Oriente Médio, por causa do petróleo. Tal dinâmica foi a essência da Guerra Fria e ajudou a criar as significações imaginárias e secundárias. Significações imaginárias secundárias. A Guerra Fria é, como já afirmamos anteriormente, um imaginário radical. Ainda segundo Castoriadis, derivam desse imaginário radical instituições de significações imaginárias chamadas de secundárias. São secundárias não por serem menores ou derivadas, mas por formarem uma unidade pela instituição das significações centrais da sociedade. Nas palavras de Castoriadis, estas não podem existir sem aquelas. Não há entre elas relação de prioridade e, em geral, tais relações não têm sentido no nível aqui considerado. A empresa é uma instituição secundária do capitalismo, sem a qual não há capitalismo. No caso específico do imaginário da Guerra Fria, podemos apontar as seguintes significações imaginárias secundárias. 1. A divisão bipolar do mundo. 2. O medo da expansão comunista. 3. O maniqueísmo das opções políticas, que deve ser resumida na fórmula de democracia versus comunismo. 4. A revolução socialista. 5. O medo da Terceira Guerra Mundial, referente ao risco da destruição do planeta devido às armas nucleares. E 6. A contracultura, surgida como crítica a rigores políticos e sociais produzidos pela Guerra Fria. Logicamente que nem todas essas significações imaginárias secundárias surgiram separadamente. Muitas vezes elas surgem a partir de referências e acontecimentos comuns. Outras vezes elas chegam a se confundir. A explicação a seguir foi construída separadamente para facilitar o entendimento da formação desses imaginários. Divisão bipolar do mundo. A divisão mundial de poderes antes da Segunda Guerra Mundial era multipolar, ou seja, as grandes questões mundiais passavam pela órbita de várias potências. A imagem dos três grandes nas conferências da Segunda Guerra Mundial demonstraram esta multiplicidade de poderes, mas o quadro mudaria. No final da Segunda Guerra Mundial, os britânicos salvaram um pouco de sua até então poderosa influência política mundial, a não ser a prerrogativa de manter seu império colonial, que, no decorrer dos anos, seria perdido devido a inúmeros movimentos de independência surgidos nas suas colônias. O reconhecimento formal da hegemonia norte-americana na Europa Ocidental pela Grã-Bretanha aconteceu em dois momentos distintos. O primeiro ocorreu no discurso proferido pelo ex-chanceler britânico Winston Churchill em Fulton, no Missouri, na presença do presidente Truman, onde o leste europeu foi chamado de cortina de ferro. Neste famoso discurso, Churchill acusou a União Soviética de nação expansionista e pediu para que os Estados Unidos assumissem seu papel de defensor da democracia, tendo a Grã-Bretanha apenas como aliada sem poder tomar maiores iniciativas. Desta forma, Churchill acabou por demonstrar a submissão da Grã-Bretanha perante os Estados Unidos. Uma das consequências mais importantes do discurso de Churchill em Fulton foi que ele fez com que a Guerra Fria começasse a ganhar uma linguagem própria. E a linguagem é a maneira básica de se configurar um imaginário. Nesse sentido, o discurso de Fulton estabeleceu através da linguagem a política de confronto entre o Ocidente e a União Soviética e principalmente estabeleceu que a União Soviética era uma nação ditatorial e que impunha o comunismo aos seus vizinhos ou, em outras palavras, o termo cortina de ferro transformou-se numa das maiores referências ao Império Soviético e suas pretensas políticas expansionistas e opressivas impostas aos seus vizinhos. A imagem em si era simples, mais poderosa. A cortina que estava cobrindo a Europa Oriental era de ferro, ou seja, algo cobria esses países de maneira pesada, tirando-lhes a liberdade. A partir dessa imagem, foi construída uma ideia de que os países do leste europeu estavam totalmente presos e subjugados pelos soviéticos e pelo comunismo, ideia esta que se estenderia para todo o mundo no decorrer dos anos. O termo cortina de ferro ganharia popularidade principalmente nos discursos proferidos por políticos anticomunistas. E a cortina parecia que estava cobrindo mais ainda como as guerras civis na Grécia e na Turquia, que envolviam forças comunistas locais nas lutas, estavam ganhando aspectos mais dramáticos. Truman fez o famoso pronunciamento ao Congresso em 12 de março de 1947, pedindo verbas adicionais para ajudar os dois países nos seus reforços de guerra contra as forças comunistas.
Erro de digitação aqui. Seu discurso citava os dois países, mas enfatizava a existência de uma crise política mundial, onde as nações deveriam escolher entre duas formas de vida alternativas, uma livre e outra sobre a opressão. Truman afirmou que os Estados Unidos deveriam ajudar os povos livres que estão resistindo à subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Ele ressaltou a importância da ajuda econômica para impedir o alastramento de regimes totalitários que nutrem-se da miséria e na necessidade. Assim, os Estados Unidos deveriam dar a esperança para os povos desses países oprimidos ou em vias de opressão. Era um discurso cheio de imagens fortes, eis como o governo Truman trabalhava com o imaginário, procurando adesões à sua causa, ou seja, a luta contra o comunismo. A utilização do imaginário nessas circunstâncias é essencial. As guerras civis na Grécia e na Turquia e o discurso agressivo de Truman dariam os argumentos definitivos para legitimar a presença protetora e esperançosa norte-americana na Europa, naquilo que ficou conhecido como a Doutrina Truman. A primeira ação da Doutrina Truman foi a criação do Plano Marshall, que tinha como objetivo recuperar economicamente os países destruídos pela guerra. O plano deveria beneficiar todas as nações que lutaram na Segunda Guerra Mundial, inclusive a União Soviética. Os soviéticos montaram um grupo de estudos para analisar a viabilidade da ajuda norte-americana na economia soviética e, como resultado desses estudos, o grupo chegou à conclusão de que esse plano nada mais era do que uma iniciativa de dominação econômica e política por parte dos Estados Unidos do que propriamente uma simples ajuda econômica. Existia um medo da parte soviética de que o Plano Marshall fosse uma iniciativa para se criar um bloco americano, europeu, ocidental, dirigido contra a União Soviética e os países da Europa Oriental. Logo, a União Soviética recusaria o auxílio econômico do Plano Marshall e faria pressão para que nenhum outro país do leste europeu o aceitasse. Após a retirada soviética das discussões sobre o Plano Marshall, Stalin criou o Kominform, Comitê ou Agência de Informação dos Partidos Comunistas Operários, o que seria constituído pelos partidos comunistas do leste europeu. Além dos partidos italianos e francês, os soviéticos também começaram a construir seu discurso dentro da lógica da Guerra Fria, mas atribuindo aos Estados Unidos o papel de inimigo. Era a reação soviética aos ataques norte-americanos. A Guerra Fria começou a ganhar uma linguagem também no lado soviético. A doutrina Truman e o Plano Marshall e o Kominform, como contrapartida soviética, iniciaram uma guerra estratégica entre as superpotências para se conseguir as melhores posições no tabuleiro internacional. A ONU, Organização das Nações Unidas, que deveria ser o local das negociações por excelência, acabou transformando-se numa arena de lutas políticas entre os norte-americanos e soviéticos, sendo que praticamente todas as moções apresentadas pelos soviéticos eram rechaçadas pelos norte-americanos e vice-versa. A crise de Berlim, em 1948, iria piorar ainda mais as relações entre o Ocidente e a União Soviética. Em 1946, para a surpresa dos dirigentes soviéticos, no lugar de uma administração única, os Estados estavam separando as três partes da Alemanha, pertencentes aos aliados ocidentais, e criando um Estado militar forte, além de cancelarem as reparações pretendidas pelos soviéticos. Atos que violavam explicitamente e que ficara acertado em Potsdam. Estados Unidos e Inglaterra temiam que uma Alemanha unificada poderia ser dominada mais facilmente pelos soviéticos. Para Stalin, a formação de uma Alemanha separada parecia confirmar o seu pior temor de que esta nova Alemanha estava sendo construída como um Estado forte para enfrentar a União Soviética. Stalin, então, procurou evitar a separação da Alemanha, pressionando a parte aliada de Berlim em 1948, mas foi superado pela ponte aérea montada pelo general Lucius Clay. A agressão soviética contra a parte ocidental de Berlim seria explorada pelo governo Truman, construindo o grande inimigo dos Estados Unidos. Assim, os norte-americanos rompem sua tradição diplomática e isolacionista, realizando grande número de alianças, principalmente no Sudeste Asiático e Europa Ocidental. Em 4 de abril de 1949, foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte.
aliança militar entre as grandes potências capitalistas para impedir uma eventual agressão soviética. O medo da expansão comunista transformava-se num elemento central das políticas do pós-guerra. Medo da expansão comunista. O medo da expansão comunista já existia mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial, sendo já retratado no Manifesto Comunista de Karl Marx, lançado em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, este medo partia em grande parte da ideia de que o grande agente de comunismo internacional, a União Soviética, era uma potência agressiva e expansionista. Ideias essas que já estavam contidas no discurso de Churchill em Fulton, que seriam ampliadas pelo já citado embaixador George Kennan. George Kennan, que havia servido como diplomata norte-americano na União Soviética e consultor político da Casa Branca, seria o grande idealizador da política externa norte-americana em relação à União Soviética. No Memorando X, também conhecido como o Longo Telegrama, um estudo sobre as eventuais ações do governo soviético no pós-guerra, Kennan argumentou que os russos acreditavam no antagonismo nato entre o capitalismo e o comunismo, não podendo haver, portanto, qualquer admissão sincera de uma comunidade de propósitos entre a União Soviética e os poderes considerados capitalistas. A União Soviética não passava de uma nação expansionista e que, apesar de discursos pacíficos e conciliadores proferidos por seus políticos, pretendia, a médio e longo prazo, impor uma agressiva política de dominação mundial, política esta que deveria ser combatida. Dentro dessa lógica, era necessário que houvesse uma paciente, mas firme e vigilante contenção a longo prazo das tendências expansionistas dos soviéticos contra-atacando-os em qualquer lugar que atuasse. A política norte-americana em relação à União Soviética, então, seguiu os preceitos de Kennan, e a contenção da influência soviética, onde quer que ela se manifestasse, tornou-se a sua tática diplomática primordial. Com tal desculpa, os Estados Unidos puderam atuar dentro de sua esfera de influência. O historiador Isaac Deutscher discordaria radicalmente das posições de Kennan. O pós-guerra criou as duas grandes potências, mas em condições bastante diferentes. Enquanto que os Estados Unidos tiveram cerca de 1 milhão de baixas, incluindo 350 mil mortos, além de nenhum ataque em seu território, os soviéticos tiveram entre 45 e 50 milhões de baixas, incluindo 20 milhões de mortos. A população masculina adulta praticamente deixou de existir, além de toda sua infraestrutura econômica estar completamente destruída. Melvin P. Lefter argumenta que os analistas militares e políticos norte-americanos sabiam que os soviéticos não iriam começar uma guerra de expansão, pois o país estava destruído. Tendo de resolver problemas dessa ordem, era praticamente impossível que os soviéticos pudessem pensar em expandir, o que significaria também financiar economicamente qualquer movimento revolucionário em outros países. Até pelo contrário, foi Stalin, mais do que qualquer esforço norte-americano, quem garantiu o capitalismo na Europa Ocidental. Isaac Deutscher afirma que Stalin reclamou a prerrogativa que lhes haviam cedido, agarrou a Europa Oriental, manteve-se fiel à letra dos acordos com Churchill e Roosevelt durante a guerra, mas respeitou também as obrigações. Cedeu-lhes a Europa Ocidental, comprometera-se a respeitar o predomínio da ordem burguesa na Europa do pós-guerra e cumpriu com suas obrigações. Muito antes que a doutrina Truman fosse proclamada, Stalin reservara efetivamente Europa Ocidental para o capitalismo. Reservar a Europa Ocidental, para o capitalismo. Salvar a Europa Ocidental do comunismo. Mais do que salvar a Europa Ocidental do comunismo, a política soviética parava na Europa Oriental. Tão somente como vimos anteriormente. Como podemos perceber, o monstro soviético nasceu muito mais das visões negativas de Kennan sobre os russos do que propriamente de qualquer atividade expansionista soviética naquele momento. Kennan, apesar de suas observações negativas e alarmistas em relação à União Soviética,
pregava a contenção do imperialismo soviético de uma maneira leve e sutil, mas sua receita foi aplicada exageradamente. Os Estados Unidos, com a desculpa de vigiar e conter qualquer avanço soviético, levantaram a guarda e tentaram impor sua hegemonia nas esferas de influência. Para justificar essa política, era necessário convencer a opinião pública dentro dos Estados Unidos de que a União Soviética era o inimigo, e para tal, o governo Truman utilizou-se de todos os meios possíveis para controlar o imaginário social. O governo Truman, então, criou mecanismos nem sempre desejados ou autorizados pela população, impondo o poder do executivo na sociedade com a desculpa de combater o comunismo. Os inimigos políticos de Truman, ou mesmo aqueles que eram apenas contrários a essa ideia de expansionismo comunista, eram calados e desapareciam de cena, perdendo seus empregos ou sendo pressionados para abandoná-los, ou para serem demitidos, sendo compulsoriamente aposentados ou deslocados para áreas de pouco interesse ou importância estratégica. O governo Truman também obrigou que os funcionários públicos fizessem juramentos à bandeira e uma série de ritos para mostrar seu amor à democracia e aos Estados Unidos. O medo ajudava a manter a lógica maniqueísta da salvadora democracia contra o demônio comunista. A sociedade norte-americana começou a aceitar o comunismo como seu grande inimigo e acreditar no papel dos Estados Unidos como o país que iria enfrentar este inimigo pelo mundo. Henry Luce, o publisher da Time, expressou sua opinião sobre a situação, comentando que Deus fundou os Estados Unidos para servirem de farol mundial da liberdade. Eis uma outra imagem poderosa criada durante este período. Deus formou os Estados Unidos para ser o farol mundial da liberdade, dando-lhe missão divina de trazer a luz da liberdade para o mundo, além de ficar contra qualquer tipo de opressão que, naquele momento, era representada pela cortina de ferro soviética, que, ao contrário da luz da liberdade, emanava a escuridão da opressão. Religião e política, dois componentes básicos da cultura norte-americana, foram reunidos na construção do inimigo soviético. Mas a criatura escapou do domínio do Criador, e o próprio governo Truman perderia o controle da situação. No início da década de 50, surgiu a sua revelia, uma das maiores demonstrações anticomunistas da história dos Estados Unidos, o macartismo. Tal fenômeno poderia ser apenas uma manobra do Partido Republicano para poder fazer frente ao poder do Partido Democrata, que estava no governo desde a vitória de Roosevelt na década de 30. Mas tal argumento é muito limitado, pois o macartismo foi um fenômeno da sociedade norte-americana onde o medo da expansão comunista foi utilizado intensamente. Não foram apenas Truman e o macartismo que necessitavam do inimigo comunista. Gore Vidal salienta que o Estado de Segurança Nacional, a aliança da OTAN, a Guerra Fria, que durou 40 anos, todos foram criados sem consentimento da população americana, que nem sequer chegou a ser consultada. Houve, é claro, eleições durante esse período crucial, mas Truman, Dewey, Eisenhower, Stevenson, Kennedy, Nixon tinham na mesma opinião do tocante à conveniência de, primeiro, inventar-se um inimigo, o comunismo, estrela da Câmara dos Horrores, e depois de combater tanto mal, instalar um Estado guerreiro, permanente em casa, com juramentos de lealdade, alistamento militar em época de paz e uma polícia secreta para vigiar os traidores nativos, como ficariam sendo conhecidos os poucos inimigos do Estado de Segurança Nacional. Como podemos perceber, não bastava a existência de um grande inimigo. Era também necessário que ele fosse a única ameaça política contrária a ser enfrentada. Para tal, foi necessário também limitar as opções políticas mundiais. Maniqueísmo das opções políticas. Uma típica construção da Guerra Fria do lado ocidental mostrava que os comunistas sempre eram traiçoeiros e ardilosos para impor sua vontade, podendo estar disfarçados nas mais variadas formas políticas, principalmente naquelas que fossem contra os interesses dos Estados Unidos. Para lutar contra isso, as forças dos Estados Unidos e seus aliados locais deveriam também ser igualmente traiçoeiros e ardilosos. Dentro dessa lógica, surgiu uma grande simplificação simbólica. Tudo o que fosse contra os interesses dos Estados Unidos era chamado
imediatamente de comunismo. Os soviéticos começaram a pensar na mesma lógica, apenas invertendo os papéis. Tudo o que fosse contra os interesses da União Soviética era chamado imediatamente de capitalismo. O maniqueísmo das opções políticas atingia os dois lados. Políticas de diferentes interesses da Guerra Fria eram discutidas em vários países do mundo, mas quase sempre eram vistas como grandes perigos ideológicos caso fossem implantadas. Governos com ideias mais nacionalistas ou simplesmente mais práticas para o seu momento, não necessariamente comunistas ou democráticas, eram combatidos, provocando muitas vezes a intervenção direta de um país sobre o outro. Normalmente, as superpotências impuseram sua política dentro dos países de sua esfera de influência. Este maniqueísmo das opções políticas permitiu ações extremas das superpotências. A reação norte-americana contra os movimentos de luta armada que se desenvolveram na década de 60 teria como característica básica o enfoque que ocorreu no Vietnã do Sul. Os Estados Unidos financiariam forças de repressão dos governos anticomunistas ou mesmo praticariam uma intervenção direta. Podemos verificar uma grande contradição entre o discurso norte-americano e sua prática política na sua luta contra a ditadura e a tirania comunista. Os Estados Unidos acabariam apoiando ditaduras e tiranias anticomunistas, como no próprio Vietnã do Sul, no Brasil durante a década de 60 e no Chile durante a década de 70, entre outros. Os soviéticos também iriam estimular reações conservadoras dentro dos países de sua área de influência, como foi o caso da repressão do governo polonês contra o sindicato Solidariedade Solidariedade, o nome dele, na virada das décadas de 70 e 80, além de sua intervenção fracassada no Afeganistão. Em resumo, as grandes potências exigiam que suas posições fossem aceitas nos países de sua área de influência. O uso desse imaginário não se limitou às superpotências. Grupos políticos de todos os lugares do mundo iriam se utilizar desse maniqueísmo para poder chamar seu grupo rival de comunista ou capitalista, dependendo da área de influência que o país deste grupo tivesse localizado, tentando impedi-lo de exercer ou de chegar ao poder. Muitas vezes, o objetivo do grupo acusador era conseguir apoio, leia-se dinheiro, armas e algumas vezes soldados, da superpotência ou estimular reações nos setores mais conservadores das suas sociedades contra este grupo comunista ou capitalista. O maniqueísmo nem sempre funcionou inteiramente. Em 1956, quando Israel, Inglaterra e França invadiram o Canal de Suez, recém-nacionalizado pelo Egito, governado por Gamal Nasser, um nacionalista radical, tanto os Estados Unidos quanto a inimiga União Soviética ficaram no mesmo lado da questão, ou seja, contra os invasores. Apesar de desconsiderar os problemas locais no mundo capitalista, os governantes dos Estados Unidos justificaram suas atitudes agressivas através do real crescimento do comunismo pelo mundo, pois o número de lideranças civis e militares ou guerrilheiras de esquerda apresentou um considerável aumento na segunda metade do século XX. Revolução Socialista. As duas superpotências impuseram essa divisão do mundo para seus povos e para os povos de suas esferas de influência. Mas essa imposição não foi de forma alguma tranquila, pois as aspirações nacionais tendiam a produzir confrontos com a ordem mundial. Apesar dos soviéticos não estarem estimulando o crescimento do comunismo mundial, o comunismo estava crescendo mundialmente ou dando essa impressão. Gabriel Kolko, na obra Century of War, argumentou que o termo Guerra Fria foi inadequado para os acontecimentos do pós-guerra. O comunismo cresceu nos países pobres pelo enfraquecimento das nações europeias, quando haviam questões coloniais diretamente envolvidas, e pelo próprio exemplo soviético nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, além de sua presença no leste europeu, dando para vários grupos de esquerda a ideia de que a União Soviética apoiaria qualquer movimento revolucionário. Dentro dessa lógica, o anseio pela Revolução Socialista cresceu em todo o mundo. Os soviéticos não pretendiam ajudar os movimentos de esquerda por receio de provocar uma nova guerra mundial, desta vez contra os Estados Unidos. Até pelo contrário, pretendiam controlar estes movimentos. Grupos de esquerda recebiam, quando chegavam a receber, apenas uma pequena ajuda dos soviéticos,
pois estes sempre mostravam ser relutantes em apoiar movimentos armados, e principalmente movimentos dos quais não pudessem controlar. Para tentar controlar a Revolução Comunista Mundial, os soviéticos procuraram orientar ideologicamente estes movimentos de esquerda com a ideia de se lutar por uma revolução em etapas. Para atingir a Revolução Socialista, era necessário passar por algumas etapas, no processo que foi chamado de etapismo, ou seja, primeiro deveria acontecer a etapa de uma revolução burguesa e apenas depois desta etapa é que se deveria lutar pela Revolução Socialista. Contestações a esta visão revolucionária começariam a aumentar, assim como também as críticas ao monopólio do marxismo e da revolução detidos até então pela União Soviética. O primeiro grande momento de contestação ao monopólio soviético foi a Revolução Chinesa, ocorrida em 1949, que mostrou as possibilidades de se fazer uma revolução através da guerrilha com a participação do campesinato. Nos primeiros anos da Revolução, a China esteve ligada à União Soviética, mas esses laços desintegrar-se-iam no decorrer dos anos, com choques de interesses cada vez maiores entre as duas nações que fizeram com que a China tomasse posições cada vez mais independentes. A Revolução Chinesa e a Guerra da Coreia alimentaram a ideia de que a China conduziria todo o Sudeste Asiático ao comunismo e criaria dentro dos Estados Unidos uma das mais polêmicas teses políticas surgidas durante a Guerra Fria, a chamada teoria do dominó. Quando uma nação da região caísse sob o domínio do comunismo, as nações vizinhas logo cairiam também, como num jogo de dominó, onde depois de derrubar a primeira peça, as demais cairiam rapidamente, o que poderia destruir a política norte-americana na região. Tal teoria desconsiderava completamente as diferenças regionais, transformando todos os envolvidos em comunistas, caso fossem de oposição, qualquer que seja, ou em democratas, caso estivessem no lado norte-americano, sendo que tudo era válido para se impedir a queda das peças do dominó. A possível queda da Indochina, onde as forças nacionalistas, incluindo comunistas, lutavam contra os franceses, seria o início da derrocada da liberdade na região. Assim, os norte-americanos auxiliaram os franceses em seus esforços de guerra para manter sua colônia, alegando que a luta francesa era contra o comunismo. Com a saída da França e a divisão da península da Indochina, os Estados Unidos passaram a intervir diretamente na região, tentando fazer com que os estáveis, violentos e impopulares regimes do Vietnã do Sul pudessem se manter sem cair perante o regime comunista do Vietnã do Norte. O envolvimento dos Estados Unidos na Indochina desconsiderou o problema central da região. As lutas tinham forte caráter nacionalista, com o comunismo catalisando ainda mais as forças tanto para a expulsão dos franceses quanto posteriormente para a expulsão dos norte-americanos. Huang Van-Chi, historiador vietnamita, afirmou que pode ser dito da Revolução Vietnamita é que começou no nacionalismo e terminou no comunismo. Um outro acontecimento decisivo para a crítica à linha soviética foi a Revolução Cubana, ocorrida em 1959. Esta revolução desafiava todas as premissas da orientação soviética, pois não foi feita pela classe operária, nem dirigida pelo Partido Comunista, nem sequer respeitou as etapas previstas nas teorias. A revolução foi liderada por um pequeno grupo guerrilheiro que foi crescendo até a derrubada do governo de Fulgêncio Batista, naquilo que seria chamado militarmente de foquismo. Os personagens que conduziram a revolução, em particular Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, eram carismáticos o suficiente para se tornarem exemplos para novos pretendentes à revolução. A guerrilha tornava-se um modelo para a conquista do poder e para a implantação da Revolução Socialista, indiferentemente a qualquer orientação soviética. Um outro exemplo poderoso foi a resistência da guerrilha Viet Cong contra os próprios Estados Unidos no Vietnã durante a década de 1960. Além da luta guerrilheira ganhar um grande espaço na mídia mundial, sua resistência vitoriosa contra a maior força militar do planeta demonstrava ou dava essa impressão de sua eficácia para a luta revolucionária. Nas décadas de 50 e 60, o mundo ocidental viu surgir inúmeros grupos revolucionários que lutaram pela Revolução Socialista, acusando seus governos de serem títeres dos Estados Unidos e do capitalismo. Tá aqui, títeres do capitalismo internacional.
China e Cuba chegariam a apoiar muitos desses grupos, o que enfureceu os soviéticos, que ainda tentavam controlar esses movimentos de esquerda, além de dar uma justificativa pertinente para a intenção dos Estados Unidos nos mais variados lugares do mundo. A espionagem tornou-se então essencial para as superpotências. As duas principais agências de espionagem, a CIA, Central of Intelligence norte-americana, e a KGB, Comissão para a Segurança do Estado, soviética, foram acusadas de promover os mais variados atos de hostilidade contra vários países, além de roubar e passar informações ditas como vitais. Mas a espionagem não foi exclusividade das superpotências. Praticamente todos os países do mundo desenvolveram seus setores de segurança e espionagem. Temendo atos de espionagem contra si ou promovendo os atos de espionagem contra outros países, o clima de confronto da Guerra Fria ajudou a manter a ideia de existência de complôs sujos e sórdidos, que também deveriam ser combatidos da mesma forma pelas forças do bem, sejam elas quais forem. A espionagem, ao mesmo tempo que assustava, também fascinava o público, e a mistura de medo com o fascínio pelo lado negro do poder sempre chamou a atenção do público de um modo geral. O cinema imortalizava esta relação medo-fascínio através da construção de uma imagem heróica e misteriosa do espião, principalmente na figura do agente secreto inglês James Bond e seu famoso Código 007. Entre muitas de suas aventuras, James Bond lutou várias vezes para impedir uma terceira guerra mundial. Fora das telas, em muitos lugares do mundo, como no Vietnã, existiram reais possibilidades de uma temida terceira guerra mundial. Medo da Terceira Guerra Mundial. O medo da Terceira Guerra Mundial começou imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os 6 anos de morte e violência do conflito recém-terminado criaram desejos por parte expressiva da população mundial, em particular dos Estados Unidos e da Europa, para que uma nova guerra não ocorresse outra vez, ou pelo menos não tão rapidamente. Grupos pacifistas surgiram defendendo a paz, embora estes grupos, pelo menos a maioria expressiva deles, seguissem as linhas políticas vindas de Moscou, pressionando os governos ocidentais a serem menos agressivos em relação à União Soviética, mas foram os lançamentos das bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki que deixaram o mundo na expectativa de uma terceira guerra mundial. Por que os norte-americanos usaram bombas? De acordo com Gal Alperovitz, no seu estudo clássico sobre a diplomacia americana no imediato pós-guerra, as bombas foram utilizadas mais para repercutir em Moscou do que propriamente em Tóquio, pois os japoneses já estavam completamente derrotados e o uso das bombas atômicas não mudaria o destino das guerras. Em outras palavras, foi uma demonstração pouco sutil de que os Estados Unidos não pensariam 2 vezes antes de utilizar seu arsenal atômico sobre os países inimigos em potencial, e a União Soviética era o primeiro país na lista, caso existissem problemas diplomáticos no pós-guerra. A visão de Alperovitz foi contestada. Alguns pensadores defendem que a cúpula militar norte-americana não tinha como saber da real situação japonesa e o uso das bombas não passava de uma necessidade estratégica da guerra propriamente dita, pois evitou a morte de muitas vidas norte-americanas que iriam ocorrer caso os Estados Unidos tivessem de invadir o território japonês. Já outros pensadores argumentam que, pela lógica da cúpula política norte-americana, uma vez desenvolvida a bomba, ela teria de ser utilizada, já que foram gastos mais de 2 bilhões de dólares na sua construção em Alamogordo, no chamado Projeto Manhattan. De qualquer forma, a explosão das bombas atômicas repercutiram em Moscou efetivamente. A estratégia soviética perante a bomba atômica norte-americana, num primeiro momento, seguiu 2 caminhos distintos. Primeiro, subestimar a importância da bomba atômica. Segundo, desenvolver sua própria bomba o mais rápido possível. No primeiro ponto, a diplomacia soviética continuou agressiva e, sempre que possível, mostrando-se indiferente ao armamento norte-americano, não se intimidando de forma alguma e procurando, inclusive, impor-se como potência no tabuleiro do poder mundial, como fez, por exemplo, através do bloqueio de Berlim em 1948, e atuando em outras regiões do mundo. Muitos estudos militares de ambas as partes foram realizados no período de 1945 e 1947. Sendo que a maioria deles indicou que, apesar da superioridade de fogo norte-americana, a bomba atômica não iria produzir efeitos militares significativos no caso de uma invasão na própria União Soviética.
No segundo ponto, os soviéticos já tinham conhecimento das pesquisas norte-americanas, do projeto Manhattan e Alamogordo, antes de Potsdam, e por volta de 1943, eles começaram a desenvolver lentamente a construção de sua própria bomba. Com o impacto das implosões das bombas no Japão, na elite política soviética, Stalin determinou que era necessário, de qualquer forma, que a União Soviética tivesse a sua própria bomba. Stalin, então, priorizou o projeto atômico soviético e destinou recursos praticamente ilimitados para a construção da bomba, apesar da situação econômica do país estar caótica. Com tal orientação, mais a presença dos cientistas de grande capacidade intelectual, como Andrei Sakharov, e do cientista-chefe do projeto atômico soviético Igor Kurchatov, além da eficiência de sua espionagem, que forneceu pelos precisos sobre o projeto Manhattan, os soviéticos aceleraram a construção da sua bomba atômica, que foi testada com sucesso em 29 de agosto de 1949. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos conseguiram estabelecer um padrão industrial do artefato nuclear para uma produção em larga escala, começando a chamada corrida armamentista entre as superpotências. Em 1952, os Estados Unidos explodiram a bomba de hidrogênio, uma arma ainda mais poderosa do que a bomba atômica, sendo que os soviéticos desenvolveram a mesma bomba e a explodiram em 1953. As rampas de lançamento intercontinentais começaram a ser desenvolvidas, e já no final da década de 1950, o homem poderia lançar um satélite artificial no espaço, como os soviéticos fizeram ao lançar o Sputnik, ou enviar uma bomba nuclear com muita precisão de alvo nos mais distantes lugares do mundo. O confronto tecnológico foi uma das características básicas da Guerra Fria, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética procuravam ter os arsenais nucleares mais numerosos e de tecnologia mais avançada. Tal confronto tecnológico e o equilíbrio armado criou uma das representações mais fortes da Guerra Fria, o que foi chamado o equilíbrio do terror. Tal equilíbrio evitou uma guerra entre dois países, pois aquele que atacasse primeiro correria o risco de sofrer um terrível, destruidor contra-ataque, muito mais devastador do que o seu ataque inicial. Situação que seria denominada na década de 80 do século XX de The Day After. The Day After. O dia posterior. Apesar desses armamentos evitarem uma guerra entre as superpotências, as armas nucleares não evitaram as inúmeras guerras que se alastraram entre os demais países nos anos seguintes, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, as armas nucleares aumentaram ainda mais os problemas das regiões em litígio. Qualquer destes incidentes, dependendo dos resultados, eram ameaçados por uma superpotência com um ataque nuclear. Ataque este que poderia ser respondido pela outra superpotência. Mesmo conflitos menores poderiam levar a uma terceira guerra mundial. Para evitar esse confronto, muitos desses incidentes tiveram participação direta das superpotências com tropas e armas convencionais, mas limitados dentro de sua área de influência. A superpotência enviava apenas uma parte de suas forças para uma região em conflito, procurando mostrar seu inimigo que ele não poderia vencer, obrigando as negociações de paz. A Guerra da Coreia seria o primeiro exemplo daquilo que ficou conhecido como Guerra Limitada. A Guerra da Coreia acabou também por demonstrar os limites do poder norte-americano no mundo, pois apesar de seu grande poder militar, os resultados da guerra indicaram um melancólico empate. Os Estados Unidos não utilizaram a bomba atômica e logo sentiram as dificuldades de manter suas forças armadas de prontidão em época de paz. Na década de 1950, durante o governo de Eisenhower, John Foster Dulles, chefe do Departamento de Estado, para diminuir os gastos com as forças armadas e manter a ameaça da retaliação no caso de algum avanço comunista, alterou a política externa. Qualquer avanço comunista, por menor que fosse, seria respondido com armas nucleares, naquilo que ficou conhecido como a política da retaliação maciça. Houve então uma considerável desmobilização das Forças Armadas norte-americanas e consequente diminuição da carga dos impostos, além de uma autonomia e ampliação da ação da CIA, o que intensificou a espionagem norte-americana nos países onde existiam problemas.
A Guatemala foi o primeiro país da América Latina a entrar na lógica da Guerra Fria com a derrubada do governo de Arabenés com o auxílio da CIA. Com a Revolução Cubana em 1959, a deterioração da situação do Vietnã do Sul, tal política seria novamente alterada durante o governo Kennedy, que retomaria a política de mandar forças regulares para uma determinada região onde os interesses norte-americanos estivessem sendo ameaçados. Logo, os Estados Unidos estariam diretamente envolvidos no Vietnã do Sul, numa guerra limitada, e também enfrentariam o perigo de uma guerra nuclear a partir de suas fronteiras. A crise dos mísseis cubanos em 1962 quase levou as duas superpotências para o conflito nuclear. A bomba não foi utilizada, mas seu terror sempre atormentaria o mundo. Os problemas no tocante à produção de armas nucleares ou não se limitavam apenas às questões da Guerra Fria. Grupos e interesses dos mais variados também atuavam nessa dinâmica da Guerra Fria. Um desses grupos foi chamado